Good. So guys, so today our class is about the. Então, nossa aula é sobre o the. Bom, o the significa o a ou os as. Ele é o nosso artigo, né? Nosso artigo definido. Então, o a ou os as. É a palavra mais usada no inglês. Então, se você coloca numa lista das palavras mais usadas, é a primeira palavra mais usada no inglês. Porque ele é o artigo, né? A primeira coisa que é importante quando a gente fala dessa palavra é a pronúncia, tá? A gente tem o medo de falar de. The boy, the girl. Não, a pronúncia correta é the. The. Então, como se fosse um D com um A e o acento circunflexo, né? A cobrinha. Então, the. Tá? A primeira questão é essa. Na aula passada, a gente falou um pouquinho do a e do am, que é o artigo indefinido, que é uma, né? Então, a diferença quando você fala o a, você não está dando uma definição tão grande do objeto, da coisa que você quer, porque ele significa um ou uma. O the dá uma definição melhor, porque significa o a, os as, né? Então, aqui no primeiro exercício, a gente tem aqui ó, a melon, the melon. Então, um melão, o melão. Então, vamos ver aqui alguns exemplos desses casos. Jorge, read it to me the first sentence, please. I'd like. I'd like a melon, please, and some oranges. Okay. Lu, next, please. Put the melon in the orange in the fridge. Fridge, in the fridge. Então, ok. Então aqui a gente tem, ó, I'd like a melon. Eu gostaria de um melão. Então, é um melão qualquer daqui. Tem uma feira, tem vários melões ali, né? E some oranges, e algumas laranjas. Já na outra frase aqui, ó. Put the melon and the oranges in the fridge. Então, coloque o melão e as laranjas na geladeira. Então, você está dando uma definição melhor do que você está falando, tá? Então, aqui a gente tem ó, a melon, o melon. Some oranges, algumas laranjas. The melon on the table. The oranges on the table. Então, o the, ele vai dar uma maior definição do artigo. So, let's go. Number one, match the sentences with the pictures. Então, aqui nós temos, deixa eu só tentar dar um zoom aqui, que eu não consigo estar dando um zoom aqui para vocês. Tá. Aqui nós vamos ligar, então, aqui as fotos, as frases com as fotos. Então, exemplo, number two, look, there's a cat. Ok. Letter B, Julia. Where's the cat? Ok, what's the picture? I think it's picture number one. Number one, okay, where's the cat? So it's behind the chair, okay. Three, Lou, C, letter C. Is there a car parked near here? I So, think it's number 3. no, I think it's number four because I hear car park. And, Oh, okay. okay, good. Letter Okay. G, George. Drive into the car park. Letter 3. No, Lu, você estava certa. I'm sorry. Você Letter estava certa. 4. Letter four. Number three is letter C, and number four is letter D. Lu, you were right. Okay. Letter E, Julia. Let's buy some flowers. I think it's number six. Number six. George, letter F. Shall I put the flowers by the window? Picture 5. Picture five, ok. Vocês sabiam que esse shall aqui, ó, ele é igual o will, tá? Ele é auxiliar do futuro também. A diferença é que o shall eu só uso com I e we. Então, eu só vou usar com as pessoas eu e nós. E o shall vai dar essa ideia de deveria, né? Deveria colocar as flores na janela, tá? Mas ele seria igual o will. Eu também auxiliar de futuro. Now, number two, choose the right word. Então, aqui nós temos a frase, e você vai ter que escolher entre a, ou the, ou some, tá? Então, Lu, letter A, excuse me, is there a good restaurant near here? Letter B, Lu. Would you like some sandwiches and a cup of coffee? And a cup of coffee. I think I, in this case, is better. Okay, would you like Yeah. some sandwiches and a cup of coffee? Okay, good. Yeah. George, letter C. Where are some the car keys?
Então, where are some car keys ou where are the car keys? What do you think, some or the, Jorge? The car keys. The car keys, okay. Go ahead. Are they Are they in the living room? the living room? Okay, good. Julia, letter D. Where shall I put the eggs? Put them in the fridge. In the fridge. Você está especificando na geladeira. Não é em uma Sim. geladeira, você coloca na geladeira. In this case, I can use the A to Put them in a fridge. in a fridge. Pode ser, mas vai ficar muito aberto. Coloque ele em uma geladeira. Em que geladeira? Em qual geladeira? It would be like, coloque eles em uma geladeira ou aí no D seria na geladeira. Na geladeira, isso. Ok. Então, seria tipo em uma geladeira, mas que geladeira? Tipo, ele é aberto, o A ele é aberto. Por isso que a gente coloca o the, porque ele já define. Ok. Aqui de novo nós temos o shall, né? Só, então, onde eu deveria colocar os ovos, né? Então é a mesma coisa do futuro que eu expliquei para vocês. Letter E, Jorge. Let's go to the balcony and sit down. Ok, the balcony. Então, esse let's go, a gente tem into e onto. Elas são preposições de movimento. Então, vamos ir para o balcão, para a sacada e sentar. Tá? Então, quando você fala de movimentar para algum local, você pode usar esse into ou onto. Onto porque sacada é uma coisa que se fica sobre, né? Então, vamos para a sacada e sentar. And sit down. Ok, então, the balcony. Então, aqui a gente tem a próxima parte, a man, the man, ok? Então, vamos usar um pouquinho dessa questão aqui do singular também. Lu, read me, please, the picture. The picture shows a room with two people, a man. With two people, a man and a woman. The man is sitting in an air chair. The woman is sitting by a piano. Okay, so the picture shows a room with two people, a man and a woman. The man sitting in an armchair. Então, armchair é uma poltrona. The woman sitting by a piano. E a mulher está sentada sobre o piano. É muito importante lembrar, pessoal, que a e an eu só uso no singular, tá? Em português eu falo, eu quero uns pães, eu quero umas pizzas, eu quero uns cadernos, mas no inglês não existe isso. Porque no português também, esse uns vem de alguns, né, que a gente abrevia. Mas no inglês é some. Quando você quiser falar uns no plural, né? O the, ele pode ser tanto usado no plural como no singular porque ele significa ou a ou os as. Então, você pode usar em ambos os casos. Ok, so now next exercise. Fill the gap with a or the. Ok? Então, I'm staying with a very nice family in Florida. Lu, continue. They have two children, a girl and a boy. Okay, George, next. A girl is 10 and a boy is 6. Aqui ele está especificando, né? A menina tem 10 e o rapaz tem 6. Então, aqui eu vou usar the. Sorry. Fill the gaps with A A or or D, the. né? A or the. Sorry. The girl is 10, a garota. And the boy is 6. Ok, Julia? They also have a dog and a cat. And a cat, ok. The Continue. cat is 16 years old. Okay, good. Lu, next. Where? We're staying in a small flat in Rome. Rome, okay. Rome. Jorge? Continue. Jorge. There are 3 rooms. A living room? Tem 3, ó. Tem 3 quartos. 3 quartos, yeah. Uma sala. A living room,
a bathroom, and a kitchen. Kitchen. Julia? Um, in the living room, there is a big sofa and two armchairs. Ok, good. Guys, vamos para a última etapa, que vamos falar um pouquinho de locais. Essa parte é bem interessante, porque onde você... Aqui nós vamos falar de locais, mas é importante entender que tem alguns casos que eu não vou usar o the. O erro mais comum do brasileiro é colocar the com nomes próprios, tá? Porque no português eu posso falar o Jorge, a Luana, a Júlia. No inglês, não. Eu nunca uso the com nomes próprios. Então, eu uso, o Jorge é um homem bom. Eu não falo the George is a good man. George is a good man. Luana é uma boa aluna. Eu vou falar Luana is a good student. Eu jamais vou colocar o the com nomes próprios, tá? Então aqui ele vai usar alguns casos onde você usa o the e onde você não usa o the em locais, tá? Então vamos começar aqui onde você usa o the, falando de locais, tá? Então, Lu, lê também essa etapa aqui, ó. The center of... The center of, the north, south, east, west of. Tá. Quando você fala do centro e das regiões norte, sul, leste, oeste, você usa o the. Jorge, next. River. The River Nile, the Amazon, the Mediterranean. Ok, good. Quando você fala de rivers e seas, de rios e mares, você vai usar o the. Então, the River Nile, o Rio Nilo, the Amazon, the Mediterranean. Julia? Hotels, the Hilton Hotel, the Embassy Hotel, The Embassy. the Embassy Hotel. Hotéis, você também usa o the. São nomes de hotéis. Nomes de hotéis, ok? Onde você não vai usar o the? Lu, next. Countries, England, Germany, Japan, but the USA. Tá. Em nomes de países, normalmente você não vai usar o the. Então, você não fala o Brasil, você fala Brasil. Quais são as exceções? Estados Unidos, então porque é os Estados Unidos. Então é the United States. A mesma coisa das Ilhas Maldivas, porque as Ilhas Maldivas, então é the Maldive Islands. Então, nesses casos, você vai usar o the. Restante dos países, você não vai usar o the em nenhum país, tá? Jorge, next. City, towns, London, New York, Jakarta, St. Petersburg. Então, com qualquer nome de cidade, eu não uso the. Então, eu não falo... eu vou falar London, eu não falo the London. Não, só London. Julia, next. Streets, New Street, 126 Kings Road, Times Square. Com ruas, eu também não uso the. Eu não uso the com nomes de ruas, ok? Number 4. Complete the sentences with the or nothing, tá? Então, vamos ver se vocês lembram aqui das regras. Então, aqui você vai ter que usar ou the, ou você não usa nada. Então, aqui a gente tem Newcastle. Newcastle é uma cidade, logo eu não vou falar the Newcastle, porque é uma cidade. Is in the north of... Jorge. England, Nothing. about Nothing. Nothing. Of England. Então, não é of the England. Of England, ok. Lu, go ahead. About... About 112 kilometers from London. On London. Ok, nothing. On Ok. London. Yeah. Julia? It's on on the River Tyne and near, and can I finish? Well, go ahead. Finish. And near North Sea. The North Sea, porque eu uso the com nomes de rios, né? I can use like near off the North Sea or only near North Sea. Não, it's near, is on the River Tyne and near the North Sea. Não precisa colocar esse of. Okay. Só coloca near the North Sea. Ok. Lu, you next. The Thistle, Thistle. The Thistle Hotel is in... Continua? Oh, go ahead. Okay. The Thistle Hotel is in
It's in the Mosley Street near. Mosley Near. Street. Street eu não uso the. No. Ah, é. Is in Mosley Street. It's in Mosley. Mosley Street. Okay. Okay. Now, George, finish. The center of Nothing, Newcastle. It is about 100 meters from Nothing, River Tyne. No, river eu uso the. The River Tyne, so. River e seas eu uso o the. Okay, O guys. the. Good. Good. So let me just. So, okay, guys, esse tema, o the, ele é a palavra, como eu falei, é a palavra mais usada do inglês. Mas vira e mexe as pessoas fazem confusões com esse tema. Então é importante primeiro estudar a pronúncia, é o erro mais comum, que a pessoa fala de, e não, é the. É um som de A com acento, the. E o erro mais comum dos brasileiros é colocar o the com o nome próprio. Então é muito comum. Ah, a Maria, da Maria. O João, de João. Não existe the com nome próprio, tá? Fora essas questões aqui que nós estudamos hoje. Ok? So, that's it. Tem alguma dúvida? Doubts? No doubts? Everything's okay? No, it's fine. Okay, so that's it for today. Thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Bye bye, guys. bye bye. Bye-bye. Bye-bye.